Nós estamos vindo agora com os veículos inteligentes. Então, são os veículos autônomos, são os veículos semi-autônomos, então é o piloto automático adaptativo. Isso começou com carros mais sofisticados alguns anos atrás, agora já está indo para praticamente todos os modelos, pelo menos na versão mais top de linha. Isso aí já está Sim, bastante difundido já, né? O controle, sim. o piloto automático adaptativo, né, Augusto? Sim, sim, sim. Já é uma tecnologia que já está presente no Brasil há muitos anos e tem uma grande quantidade de veículos já equipados com essa tecnologia. Hoje a gente fica vendo realmente, inclusive é um fator de propaganda, né? Sim, Lógico que o veículo mais simples, ele tá na versão mais sofisticada, né? Mas ele realmente agora tem piloto automático adaptativo, ele freia sozinho, ele acelera sozinho, ele vê o que está na frente dele, etc. E daí vem os veículos conectados, inclusive tem uma nova expressão que estão inventando aí, é o figital. Figital é a junção do mundo físico com o digital. Então é a realidade virtual, etc. E com a telefonia 5G, que começou agora, há poucos dias no Brasil, isso tende a crescer cada vez mais. O veículo tende a ser um ente num todo. Então ele vai se comunicar com a infraestrutura, ele vai se comunicar com os outros veículos e até com os pedestres no futuro através dos celulares. Com isso você vai evitar acidentes, vai saber o que tem em volta de você. A telemetria cada vez avança mais, então você pega mais dados dos veículos. Os sistemas de mapas integrados, hoje também qualquer veículo que você compre, mesmo os mais simples, já vem lá integrado com os sistemas de mapas, tanto da Apple como do Google. Isso aí a tecnologia, o veículo conectado é extremamente importante. E tem os novos sistemas de segurança. Então você tem frenagem automática, frenagem de emergência, alerta de colisão, alerta e controle de mudança de faixa também é outra coisa que muitos veículos estão saindo agora. Então ele lê as faixas, se você por acaso se distrai ou até pega no sono e começa a sair da faixa, ele põe você de volta e chacoalha o volante, né, Augusto? sim. Ele fala, volta que você tá saindo fora, entendeu? Tá saindo fora, vamos alinhar novamente esse veículo. E são todas tecnologias que é possível se fazer diagnóstico, né? Os sensores de ultrassom que estão na parte dianteira ou traseira do veículo. Então, são todas as formas de se fazer diagnóstico. Então, a nossa proposta e o Captor tem sistemas disponíveis para esses ambientes, né? Bom, e aí tem uma outra coisa, que são os veículos elétricos. Tá vindo aí realmente, essa é uma questão que parecia que ia demorar muito, mas está vindo mais rápido do que a gente imagina. São novos desafios, é uma onda muito forte, sem volta, na verdade. As próprias empresas de petróleo estão se transformando em empresas de energia, porque já viu que a coisa vai mudar. Então, essa onda forte que vem mais rápido do que nós pensávamos. Isso vai demorar para acontecer, não tá vindo muito rápido, eu vou falar alguns números, porque o veículo elétrico tem dois benefícios muito bons para todos nós. Primeiro que para de queimar petróleo, que é uma coisa finita, que serve para outras coisas, indústria química, etc. E depois para o aquecimento, ajudar a diminuir o aquecimento global, que é um problema para o mundo todo, a gente já sabe, está provado que nós temos um problema de aquecimento global, e fazer a redução de poluição nas cidades, porque você polui muito nas cidades. O veículo, infelizmente, a gente está nesse mundo, ainda ele apesar de todas as melhorias que foram feitas ao longo dos anos, de redução de emissão, ele ainda emite, ele é um fator de problemático que ainda traz problemas para a saúde. Então, ele vai reduzir muito, tirando porque o motor elétrico ele é muito bom para a cidade, né? Então, eu vou dar alguns números, por exemplo, na Europa. A Europa, em 2035, acabam as vendas de veículos a combustão. Então, não vai ter mais veículo a diesel, gasolina, etanol, seja lá o que for. Isso já estava em estudo, ele foi aprovado no dia 8 de junho, agora, há um mês e pouco atrás, 2 meses atrás, 8 de junho de 2022, pelo Parlamento Europeu. Já está aprovado, quer dizer, 2035, parece que é longe, tá aí, pessoal. São 13 anos, o negócio acaba. E aí tem algumas coisas que já estão acontecendo no mercado, né? No final de 2021, os veículos elétricos na Europa, em vendas, passaram os veículos a diesel. A Europa sempre foi muito tradicional na questão de veículo diesel. Então, os veículos elétricos já estão mais de 20%, já passaram de 20%, e o diesel estão a menos de 19%. Então, ultrapassou. Hoje, vende mais veículo elétrico do que veículo diesel na Europa. Em 2021, foram vendidos na Europa
2,3 milhões de veículos. Isso representa um crescimento de quase 70% em relação a 2020. Ao longo do ano como um todo, é 17% da participação do mercado, sendo que fechou o ano em torno de 25% já. Então, nós estamos falando que aproximadamente 1 em cada 4 veículos na Europa, ele é elétrico. E na Europa é considerado, só para a gente saber o que é veículo elétrico e o que não é veículo elétrico, é considerado elétrico o veículo puramente elétrico, que é o BEV, geralmente, que é Battery Electrical Vehicle, o veículo elétrico a bateria. Esse é o puro elétrico, 100% elétrico. E os híbridos plug-in, que são aqueles híbridos que a gente liga na tomada e carrega. Sim. Porque além do híbrido plug-in, o híbrido tem o motor a combustão e o motor elétrico, né? O plug-in, nós temos o híbrido não plug-in, que é aquele que não carrega na tomada, carrega só pela frenagem do veículo. Sim. E o híbrido leve, que é aquele híbrido que tem um pequeno motor para ajudar, para diminuir a poluição e melhorar a eficiência energética, consumindo menos combustível. O BMW i3, ele é um veículo elétrico, mas ele tem um pequeno tanque de combustível também para auxiliar. Então, ele entra em uma dessas características aí que você citou. Ele é um veículo elétrico, BMW i3, mas ele tem um pequeno tanque de combustível ali para alguma emergência, etc., né, para suprir uma necessidade. Agora, em termos de número, olha, nós estamos falando que na Europa, né, o ano como um todo, 17% da participação de veículos são elétricos, já chegando em 1/4 no final do ano, porque isso aí vai crescendo ao longo do tempo. Alguns países que eu vou citar aqui, Noruega, 72%, mais 70%, quer dizer, cada 10 veículos, 7 são elétricos na Noruega. Ou é o elétrico puro, que é a maioria na Europa, ou o elétrico, o híbrido plug-in. Na Suécia, 45%, quase metade. Na Holanda, 30%. Alemanha, 25%. Reino Unido, França, 15%. Então, vocês veem, é uma coisa que vem crescendo de uma maneira... Os países escandinavos são mais avançados, realmente, normalmente. Então, Noruega, Suécia não é nenhuma... surpresa. A Noruega, especificamente, a Noruega, porque as pessoas falam, a indústria de petróleo não vai deixar isso acontecer. A indústria de petróleo está mudando, está virando uma indústria de energia. A Noruega, o principal produto na Noruega é petróleo, o segundo principal é peixe, bacalhau, etc., né? E eles é o país mais avançado, ele tem 72% de participação em 2025. 2025, daqui 3 anos, não vende mais veículo a combustão na Noruega. É 2022, 2023 e 2024, ou seja, 2 anos e meio, aí termina os veículos a combustão na Noruega. Isso vai passar a ser só veículo elétrico na Noruega. Na Alemanha, Reino Unido, Holanda, Suécia, Dinamarca, Israel, 2030. No Japão, no Chile, na Califórnia, nos Estados Unidos, 2035. E alguns países já estão falando que vão... Primeiro, proibir a venda. Então, 2035, por exemplo, 2030 na Alemanha, por exemplo, a Alemanha já está estudando se em 2040, no máximo 45, proíbe a circulação do veículo a combustão. Então, ele não vai só parar de vender o veículo, ele vai, depois de uns anos, você tem que sucatear o veículo. Não pode mais circular com o veículo a combustão. A Noruega está falando, a Noruega 2025 para de vender, e estão falando que em 2035, talvez, ele já não deixe mais circular o veículo a combustão. Então, realmente é uma mudança e esses radical. Países estão, assim, numa velocidade, né, conforme os números aí, os dados, assim, numa velocidade muito grande, né? E, de fato, é claro que o Brasil, América Latina, etc., a gente tem um grande crescimento no Chile da frota de veículos eletrificados e por aí vai. E é claro que esse mundo já está fazendo parte do nosso negócio, do nosso mercado e vai fazer parte do nosso país, assim, com uma realidade muito grande, né? Então, vou falar um pouquinho de números de veículos elétricos e híbridos plug-in no mundo, que é o elétrico que eles comentam, né? Os eletrificados. No mundo, eles consideram como elétrico, como eu já falei, o 100% elétrico ou o híbrido plug-in. Por que isso? Porque são os veículos que podem circular sem ter gasolina no carro, sem ter combustível no carro. O plug-in pode, porque ele liga na tomada. Tem menos autonomia, mas ele funciona, né? No mundo, no primeiro semestre de 2022, foram vendidos veículos elétricos puros 3,05 milhões, mais de 3 milhões, 8,8% da participação do mercado como um todo. Olha isso, hein? E híbridos plug-in, 1,1 milhão.
3,2% de participação. No total, foram vendidos 4,16 milhões de veículos com 12% de participação. Realmente é um número, ter 12% de participação. Significativo. Muito significativo. Agora, olha o crescimento. Isso aí eu falei o primeiro semestre, né? A curva crescendo. Em junho de 2022, agora, no último número que a gente tem, elétricos, 685 mil. Foi um crescimento de 65% em relação a junho do ano passado. 12% de participação dos elétricos. Híbridos plug-in, 228 mil. Crescimento de 29%. Vocês veem que o elétrico puro está crescendo mais que o híbrido, quer dizer, está indo mais para o elétrico puro. 4% de participação. Um total de 913 mil veículos vendidos em junho, elétricos e híbridos plug-in, que dá um crescimento de 54% em relação a 2021, com 16% de participação. Se você pega 913 e multiplica por 12, como a curva é ascendente, você vai passar de 12 milhões de veículos num ano. É muito carro, né, Augusto? É uma quantidade bastante significativa, Clóvis. É uma transformação gigantesca. Vamos falar um pouquinho agora de elétricos e híbridos no Brasil. No Brasil, a gente considera, são os eletrificados, híbridos não plug-in também, que ainda é muito forte. A realidade do Brasil ainda é híbrido bastante intenso, uma coisa forte, mas os 100% elétricos estão em crescimento. Eu vou falar um pouquinho disso, vocês vão ver pelos números. Em 2021, foram vendidos 34.990 veículos eletrificados, vamos chamar assim, que são os elétricos puros e os híbridos plug-in e não plug-in. Em 2020 tinha sido 19.700, teve um crescimento de 77% de 2020 para 2021. Em 2019 tinha sido 11.800. Teve um crescimento de quase 200% em 2 anos, de 2019 para 2021. Então, realmente, é uma coisa que ainda são números pequenos, mas já temos aí, né, 35 mil. Esse ano, no primeiro semestre de 2022, foram vendidos 20.400 veículos eletrificados no Brasil. Então, isso e no primeiro semestre do ano passado tinha sido menos de 14 mil, 13.900, crescimento de quase 50%, 47%. Junho de 2022, nós atingimos 100 mil veículos eletrificados no Brasil. Temos uma frota de 100 mil veículos rodando no Brasil. Parece que é pouco, mas eles vão começar a chegar nas oficinas, não tenha dúvida disso, seja um elétrico puro ou um híbrido. A participação hoje do mercado de automóveis e comerciais leves é de 2,6%. No mundo, nós estamos falando em 16%, como eu falei antes, né? Sendo que eles nem consideram os híbridos não plug-in. E aqui nós temos 2,6%, chegando em 3% logo, logo. O caso de maior sucesso no Brasil ainda é a Toyota, né, porque eles lançaram o Corolla sedã e o Cross com o híbrido não plug-in, mas eles e as vendas estão ótimas. Em junho, agora, para ter como número, eles venderam quase 1.800 veículos eletrificados, 1.797 para ser exato. Ele dá um total de 44% dos veículos eletrificados vendidos no Brasil. Já chegaram em quase 40 mil veículos híbridos vendidos no Brasil, sendo que o Corolla sedã, aproximadamente 1/4 das vendas do Corolla sedã é de híbrido. E do Corolla Cross, aproximadamente 1/3 das vendas é do modelo híbrido. Então a gente vê realmente a coisa crescendo de uma maneira muito forte. E quando a gente fala em veículos elétricos puros, que no Brasil começou muito devagar, ele também está tendo um crescimento muito forte. Ele saiu em 2020 de 801 veículos, foi para 2.851 em 2021 e 3.395 no primeiro semestre só desse ano. Então, já está falando em 7 mil, provavelmente. Então, há 2 anos atrás, vendeu 800 unidades. Agora já está vendendo 7 mil num ano. Em junho desse ano, foram vendidos 1.089 veículos elétricos puros. Então, você pega 1.089 e multiplica por 12, já dá mais de 12 mil num ano. E foi 27% do total de veículos eletrificados vendidos no Brasil. Então, isso realmente vai num crescente. E tem alguns casos muito interessantes. A Movida, por exemplo, ela tinha no final do ano passado 70 Nissan Leaf, que é o 100% elétrico. Ela comprou mais 150, hoje ela tem 220, eu não sei, talvez tenha comprado mais já. Esse é o número que eu tenho no final do ano passado. E um dado legal, Clóvis, a linha Captor testa esse veículo elétrico, o Nissan Leaf faz parte da nossa cobertura de diagnóstico, né? Então a Alphatest, até mesmo no mundo dos elétricos, vem inovando de uma forma assim espetacular. E isso
isso aqui mostra, quer dizer, quando uma Movida coloca um veículo elétrico na frota dela, é que mostra o seguinte, o cliente está pedindo. O cliente que vai alugar um carro quer alugar um carro elétrico, ele não quer alugar um carro a combustão, senão eles não iam fazer isso, né? Em termos de eletropostos, que ainda é o nosso posto ainda é um problema, onde abastecer, então nós temos que ter os locais para abastecer. Hoje existe no Brasil aproximadamente 1.500 postos para veículos elétricos, onde você pode os eletropostos para abastecer. No final desse ano, porque está numa grande aí, um monte de movimento, vai passar para 3.000. E está prevendo que em 3 anos nós vamos ter 10.000 postos. Então nós vamos ter uma grande estrutura. E quando a gente fala de veículos elétricos, nós não podemos esquecer da Tesla, que começou toda essa história alguns anos atrás. Hoje é a montadora mais valiosa do mundo. A Tesla tem hoje um valor de mercado de aproximadamente 1 trilhão. Ela valia mais de 1 trilhão, aí o Elon Musk foi se meter lá com o Twitter, ela perdeu um valor aí de mercado de 100 bilhões, mas tudo bem. Hoje vale 900 não sei quanto, daqui a pouco ela volta para 1 trilhão. Ela está entre as 5 empresas mais valorizadas do mundo. Ela vale mais do que todas as grandes montadoras juntas, para vocês terem uma ideia. Se isso vai se perpetuar, eu não sei, mas essa é a realidade hoje. Soma todas as 10 maiores montadoras, o valor de mercado delas, a Tesla vale mais do que todas elas juntas. A Tesla já vendeu no mercado mundial mais de 2,5 milhões de veículos elétricos puros. Ele só vende veículos elétricos puros. Em 2021, foram 936 mil veículos elétricos, quase 1 milhão num ano. E a meta é atingir 1 milhão. Esse ano, no primeiro semestre desse ano, foram 565 mil. E só não foi mais por causa dos problemas de falta de componente. Então, realmente, a Tesla tem um problema de atender a demanda. Então, eles estão agora inaugurando as gigafábricas que eles falam. Então, inauguraram uma na China, em Xangai, no Texas, nos Estados Unidos, e estão começaram a produzir em Berlim, na Alemanha. Então, você vê, eles estão fazendo essas giga fábricas, China, Oriente, Texas, América, Berlim, Europa, para poder atender a toda a demanda que eles têm de veículos elétricos, né, Augusto? E pensando nessa estrutura também, Clóvis, é comum quando a gente faz uma viagem, a gente encontrar num posto rodoviário uma tomada onde a gente consegue conectar ali o veículo elétrico, né? E essa onda de estrutura vem crescendo, inclusive na questão imobiliária. Então, prédios que já são construídos, já disponibilizando a estrutura para que o veículo elétrico seja ali conectado. Então, existem muitos movimentos acontecendo e a gente precisa ficar atento, perceber esses movimentos, porque é exponencial, né? O crescimento do veículo elétrico, inclusive aqui no Brasil, apesar de ser um número ainda pequeno, mas o crescimento é exponencial no mundo e vem tomando conta também de grande parte do nosso mercado. E aí, quando a gente entra nas montadoras, tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a Cadillac, que é a divisão de luxo da GM, a Rolls-Royce, já anunciaram que não desenvolve mais carro a combustão. Os projetos que existem aí, eles vão vender, e os novos veículos que estão em desenvolvimento são todos elétricos, 100% elétricos. A Volvo já não fabrica mais, desde o ano passado, veículo puro a combustão. Ela só fabrica veículo elétrico puro ou híbrido. E em 2030 ela para de fabricar veículo híbrido, passa a fabricar só veículo elétrico puro. E o carro mais vendido no Brasil elétrico puro é da Volvo, é o XC40 e o C40, que é uma derivação, é um SUV, que é o XC40, e o C40 é um SUV coupé. Então, esses são os 2 carros mais vendidos no Brasil de veículos elétricos puros. E ele já não vende a versão híbrida no Brasil. A Audi, a BMW, a GM já anunciaram que no futuro próximo param também todos os projetos, ou seja, não se desenvolve mais carro a combustão. Tem um fator muito interessante, a Volkswagen, que é a segunda maior montadora do mundo, que também faz muito sucesso na Europa, com o ID3 e o ID4, que são veículos elétricos da Volkswagen. Ela, ano passado, no Salão de Munique, que aconteceu em setembro de 2021, na Alemanha, ela não expôs nenhum veículo a combustão. Olha que coisa louca. Pega a segunda maior montadora do mundo e vai no Salão de Munique, que é um dos mais importantes do mundo, e não põe veículo a combustão. Por que ela não pôs veículo a combustão? Que para ela é passado. Para ela tá vendo assim, o público, o dono do carro, as pessoas nem querem ver isso. Põe no veículo a combustão lá, eu estou mostrando o passado, ele quer mostrar o futuro. Então ela só expôs veículos elétricos. É uma ruptura isso, é uma coisa muito forte. No Brasil, além dessa questão, ano passado eles anunciaram, em conjunto com a Shell,
A Shell, lembra da questão da empresa de petróleo, uma das, acho que é a maior do mundo, se não é a maior, uma das maiores do mundo, ela já não é mais empresa só de petróleo, é uma empresa de energia. Eles lançaram um projeto que eles estão desenvolvendo em conjunto, Volkswagen e Shell, uma rede de eletropostos no Brasil de recarga rápida, que é a Shell Recharge. Então, é por isso que está expandindo tanto, nós saímos de 1.500 postos, vamos passar para 3.000 e 10.000 em pouco tempo, porque muita gente está investindo, a Volvo também está investindo pesado numa rede de eletropostos no Brasil, isso vai é um crescente. A China, pessoal, a China está deixando todo mundo de orelha em pé. E a China já não... Aquela coisa, a China faz produto ruim, não esquece isso. A China faz excelentes produtos e vai cada vez mais. A China tem hoje mais de 300 fabricantes de veículos elétricos. Mais de 300. Eles pularam a etapa do veículo a combustão praticamente, foram de elétrico para o elétrico, porque eles viram que o combustão, o Ocidente já está há 100 anos fazendo isso, eles iam demorar muito para... Não vamos investir nisso. Eles foram direto para o elétrico. Hoje a BYD, BYD, a BYD é a maior empresa do mundo, é a empresa que vende mais veículos elétricos e híbridos plug-in, os eletrificados, mais do que a Tesla. A Tesla é só elétrico, né? Então a BYD hoje, se você considerar os elétricos puros e os híbridos plug-in, o maior volume de venda é da BYD. E são carros que estão fazendo um sucesso danado, não só na China, como na Europa, nos Estados Unidos. Tem a Jaque, tem a Chery, tem a Geely, e são as mais conhecidas. Além dessas 4 que eu falei, tem mais 296 também, que eu ia ficar aqui muito tempo para falar. E a BYD também serve ao mercado brasileiro já há algum tempo, né? Com ônibus, então eles têm uma fábrica grande no interior de São Paulo e eles já produzem assim de uma forma muito significativa para o nosso mercado. Fábrica de ônibus em Campinas. Exato. Alguns dados de mercado. O IHS Markit, que é um instituto de pesquisa do Reino Unido, que tem uma divisão só para estudar mercado de veículos elétricos, está prevendo em 2032 que 100% da frota de veículos vendidos vai ser de elétricos na Europa. Europa é 100%, em 2032. Quer dizer, em 10 anos a Europa só vai vender aquela coisa que em 2035 vai parar de vender a combustão. Eles estão prevendo que vai acontecer antes. Ou seja, o mercado... A lei fala que vai ser em 2035, mas o mercado vai se autorregular e vai fazer isso acontecer antes. Talvez eu estou chutando que em 2030 isso já deve acontecer, entendeu? Se sobrar é só um resquício lá de uns carros esportivos, uma coisinha ou outra, que ainda vai ser a combustão. Os Estados Unidos, em 2032, eles estão prevendo 75% da frota de novos veículos elétricos. E no Brasil, 37%, ou seja, vai ser muito significativo. Quase 4 em cada 10 veículos eles vão ser elétricos. O BCG, que é o Boston Consulting Group, ele fez uma pesquisa também muito grande de mercado de veículos elétricos, que a Anfávia publicou em outubro do ano passado, é um negócio bem recente, que eles estão prevendo um Brasil, em 2030, entre 12% e 22%. Eles pagam diferentes cenários, projeções. Então, entre 12% e 22% dos veículos serão eletrificados no Brasil. Em 2035, eles estão prevendo que esse volume vai ser de 32% a 62%. 32% na atual volume de vendas, que eles estão prevendo, vai ser 1,3 milhão de veículos vendidos eletrificados no Brasil em 2035. Olha o volume que nós estamos falando. Se chegar em 62%, serão 2,5 milhões de veículos eletrificados produzidos no Brasil, vendidos no Brasil em 2035. Quando a gente fala, né? E o que acontece com o setor de reparação? Bom, acontece muita coisa, né, Augusto? No setor de reparação, nós temos números, nós vamos falar daqui a pouquinho, no nosso Big Data, que é o nosso grande banco de dados de diagnósticos, 84% dos diagnósticos feitos com os nossos equipamentos, eles são de powertrain, ou seja, injeção eletrônica e motor, sendo que a motor 81% e a transmissão injeção eletrônica do motor e transmissão automática, sendo que a injeção eletrônica, que é do motor, 81%, e a transmissão automática, 3%. Aí você fala, puxa, mas o veículo elétrico não tem praticamente transmissão, né? Você põe para frente e para trás, basicamente, né? Então, é uma coisa muito simples, não tem transmissão. E o motor é um motor elétrico, bem mais simples. Então, se a gente considerar que 84% dos diagnósticos são com powertrain,
Isso é um impacto grande, né? Vai ter uma ruptura muito grande nesse mercado, né? Essa transformação de fato já está acontecendo. É claro que aqui no Brasil a gente tem uma quantidade grande, né, de veículos híbridos, né? E talvez essa transição aconteça da frota, né, pelos veículos híbridos. Então, precisamos estar atentos a esses movimentos, se atualizando, pensando em novas tecnologias, em novas formas de se fazer o diagnóstico, né? Preparando também a oficina mecânica, porque o veículo elétrico ele está trabalhando ali com alta tensão, então tem uma série de sistemas de proteções. Então essa atualização precisa ser parte também do dia a dia do reparador, né? Uma vez que esse movimento está de fato acontecendo. Bom, entra daí, você fala, tá bom, powertrain, motor, transmissão automática é um grande impacto, vai mudar. Depois você tem a frenagem regenerativa. É uma coisa nova, vai ter bastante eletrônica, vou falar um pouquinho aqui. Mas, por outro lado, tem menos manutenção dos freios, porque você usa menos o freio. O veículo elétrico, basicamente, é o one pedal, que eles falam. Um pedal, basicamente, você usa. Você acelera, ele vai, você desacelera, ele para. Porque quando você tira o pé do acelerador, ele transforma a energia cinética de movimento em energia elétrica para carregar a bateria. Tem um alternador, então quando você tira, ele usa essa energia para recarregar as baterias, que é a frenagem regenerativa. Por isso que os veículos não plug-in, eles conseguem se carregar. Eles carregam, na verdade, pela frenagem regenerativa. É aí que eles se carregam, tá? Então, com isso, você usa muito menos o freio. Então, você vai ter menos problema de freio, menos desgaste do freio. E pelos nossos dados, 6,6% dos diagnósticos são de ABS no Brasil. Então, existe uma tendência no Brasil de carros híbridos. O carro híbrido, ele é usado muito na cidade, o motor, porque na estrada você vai precisar rodar mais, porque um carro híbrido tipicamente vai ter o plug-in, principalmente, tem uma autonomia aí de 50, 60, 70 quilômetros, chegando até em 80 alguns veículos agora, e o resto tem que ser a combustão. Na cidade, você usa muito mais o motor elétrico. Basicamente, um carro híbrido, quando você está na cidade, você está usando elétrico, você não usa combustão. Até uma ideia, até para poder diminuir a poluição na cidade, que eu falei, né? O aquecimento global e poluição. E com isso você tem menos manutenção, porque o motor elétrico dá menos manutenção, porque o híbrido tem os dois. Você fala, mas o híbrido ainda tem o motor a combustão, mas você vai usar menos o motor a combustão. Então, se você vai usar menos o motor a combustão, vai dar menos manutenção. Mas, por outro lado, nós vamos ter os novos sistemas. Então, vai ter o sistema de gestão de baterias. É o BMS, Battery Management System. Essa é uma coisa nova. Nós temos o sistema de gerenciamento de potência, que gerencia toda a potência elétrica no veículo. Tem os freios com regeneração de energia, tem toda uma eletrônica por trás. Tem o controle híbrido. Aliás, o veículo híbrido é o mais complicado, né? Porque você tem que ter as duas coisas. Tem que ter o motor a combustão e tem que ter o motor elétrico e uma eletrônica controlando isso tudo. Ele vai mesclar ali, né? Então, parâmetros do motor a combustão, parâmetros que estão sendo lidos ali pelo sistema elétrico, né? Então, de fato, é um desafio enorme se pensar no diagnóstico. Imagine a quantidade de parâmetros a serem analisados em um veículo híbrido. Então, o veículo híbrido tem mais de 130 parâmetros. Então, poxa, olha só. É uma loucura. É um desafio enorme. É um desafio enorme, realmente. Um veículo híbrido, ele é um negócio assim, 130 parâmetros para você analisar. Então, não é que não vai ter mais mecânico, não vai ter oficina. Muito pelo contrário. Os desafios vão ser muito grandes agora. A tecnologia se torna cada dia mais importante. Então, a gente sai aí os novos desafios da eletrônica de potência. A gente tinha só a eletrônica de baixa potência, agora vai entrar uma coisa nova aí. Então, tem que ter capacitação, tem que ter aprendizado, tem que ter ferramenta.